E aí, babies? Tudo beleza? Como é que vocês estão? Morrendo de saudade de mim, né? O que é explicável, porque eu realmente sou adorável. Eu sou carismático, minha presença traz luz. E eu sei que vocês estão morrendo de saudade, sabe por quê? Porque eu tô morrendo de saudade de vocês me atentando também. Então é isso. Em breve a gente mata a nossa saudade. Mas enquanto isso não acontece, vamos a gente estar falando agora sobre a Guerra Fria. Aliás, a Guerra Fria é muito extensa, né? Então o livro de vocês vai dividir em algumas partes. Vamos estar falando sobre a primeira parte da Guerra Fria, que é a organização das estratégias, como que essa Guerra Fria clássica vai se estabelecer, as definições. Quando a gente fala em Guerra Fria, vocês lembram lá do nono ano, de outros carnavais, vocês lembram aquele clássico, né? Disputa ideológica entre Estados Unidos, que defendia o capitalismo, e União Soviética, que defendia o socialismo. Beleza? É isso? É. O que está por trás desse contexto é justamente essa disputa ideológica. Mas quando a gente fala em Guerra Fria, a gente não pode também deixar de pensar num contexto onde ocorreram diversas guerras, que a gente chama de guerras quentes. Então não foi uma guerra que ficou apenas na ideologia, no não contato. Pelo contrário, esse contexto vai ser marcado por golpes de Estado na América, vai ser marcado pela Guerra da Coreia, pela Revolução Chinesa, pela Guerra do Vietnã, por guerras no continente africano, guerras de independência. Então, é um período de muitas guerras. E todas essas guerras que envolveram essa ideia de capitalismo, socialismo, são chamadas de guerras quentes. Então, o que são as guerras quentes? São guerras no contexto da Guerra Fria, que tem como vetor justamente isso, a disputa entre socialistas e capitalistas, tá? Daí, o livro de vocês ele vai dividir em algumas partes, né? A parte introdutória, que vai estar falando dos antecedentes dessa Guerra Fria. Você já viu que os antecedentes é o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial une Estados Unidos e União Soviética. Porém, era muito claro que eles tinham caminhos diferentes para o futuro. E após a guerra já fica estabelecido ali as influências que cada um iria exercer. E a Conferência de Alta, por exemplo, lembra o Tratado de Potsdam, tudo isso vai definir os rumos da Europa no pós-guerra. Só que, à medida em que a União Soviética tem aquele exército vermelho, poderosíssimo, os Estados Unidos têm a bomba atômica, poderosíssima, a tensão já está estabelecida. E o que fazem, então, os países capitalistas, os Estados Unidos, eles estabelecem como uma maneira de minar o crescimento soviético, ou qualquer possibilidade de crescimento soviético, uma metafórica, né, cortina de ferro. O que seria uma cortina de ferro? Uma cortina para não passar nada, de ferro para não passar nada mesmo. Então a cortina de ferro é um isolamento que eles promovem, um isolamento comercial contra a União Soviética. Então nenhum país capitalista deveria fazer negócios ou ter relações quaisquer com nenhum país membro do satélite comunista. Então essa cortina de ferro é justamente esse boicote que faz ao mapa comercial soviético, tá? E essa cortina de ferro, ela foi estabelecida no discurso do Churchill, né, líder inglês, quando ele clama que os países, ele chama de democráticos, né, estabeleçam essa cortina de ferro contra os países antidemocráticos, que é como ele chamava os comunistas, tá? Quais são as origens, então, dessa Guerra Fria? Ela vai se originar quando, lá na Grécia, os partisãs, eles tentam promover uma revolução socialista, né? Além dessa guerra civil da Grécia, a gente vai ter também a Grécia que pertencia à Turquia nesse momento, tá? A gente vai ter esse medo, a gente vai ter... Desculpa, pertencia não, tanto na Grécia quanto na Turquia, aliás. A Grécia pertencia à Turquia lá no Império Turco Otomano, mas já era independente. Mas tanto na Grécia quanto na Turquia, embora estivesse estabelecido pelo Tratado de Alta que aqueles países manteriam sua autonomia, ali havia uma possibilidade real de revoluções comunistas apoiadas pelos soviéticos e tudo mais. Então isso começa a fazer com que os capitalistas percebam, opa, esses caras vão querer crescer, não vão? Então não vamos deixar assim. Aí vem um presidente norte-americano, Harry Truman, que vai fazer o que a gente chama de doutrina Truman. O início oficial da Guerra Fria é quando Harry Truman, em 1947, num discurso, ele vai dizer o seguinte:
é a obrigação dos Estados Unidos proteger a democracia na Europa e no mundo. Então ele se compromete a combater qualquer prática comunista no mundo inteiro. Então Harry Truman, com a sua doutrina Truman, estabelece o início da Guerra Fria, tá? E o livro vai dividir essa Guerra Fria em etapas, né? A Guerra Fria clássica, entre 1947 e 1955. Ela vai se estabelecer a partir do Plano Marshall. Anota aí, o que é o Plano Marshall? O Plano Marshall é um plano de ajuda econômica norte-americano. Os Estados Unidos injetam dinheiro nos países de tendência capitalista. Para quê? Para garantir a reconstrução desse país, para garantir que esses países não enfrentem grandes crises sociais e econômicas e para garantir a tranquilidade necessária para a manutenção do capitalismo. Então, o Plano Marshall, desenvolvido pelos Estados Unidos, é justamente para injetar dinheiro na economia europeia e garantir a manutenção da influência capitalista. Então, economicamente, é criado o Plano Marshall. Militarmente, é criado a OTAN. O que é a OTAN? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa OTAN reunia Estados Unidos, Reino Unido, França e países de tendência capitalista. E era um órgão militar que estaria sendo criado para garantir a manutenção do capitalismo, para impedir qualquer avanço comunista na Europa. Então, a OTAN é um plano norte-americano, né, e de outros países capitalistas, militar, um órgão militar para garantir a manutenção do capitalismo. Paralelamente, vai ser também criado um projeto para a América, a Aliança para o Progresso. Essa Aliança para o Progresso é um projeto de investimentos nos países latino-americanos, mais uma vez, na ideia de garantir que o comunismo não chegasse aqui. Então, os Estados Unidos estão injetando dinheiro em todos os lugares para, dessa maneira, garantir a manutenção de suas influências. Lá nos Estados Unidos também vai ser estabelecida uma política de caça às bruxas, de caça comunistas. Essa política vai ser desenvolvida por um senador chamado Joseph McCarter, e o nome da política que o vestibular vai cobrar é a política do macartismo. Então, o macartismo é essa política justamente de caça a comunistas. Os Estados Unidos vai mapear todos os comunistas presentes no seu território, alguns famosos, né, supostos comunistas, na verdade, né? Aqueles pacifistas também eram chamados de comunistas. Albert Einstein, Charlie Chaplin, várias personalidades famosas do cinema também da época eram consideradas ameaças ao capitalismo. Por quê? Faziam discursos de paz, discursos contra o armamento nuclear, discurso contra o avanço da tecnologia bélica, e daí os Estados Unidos enquadrava eles nessas políticas de vigilância, né, aos comunistas. Alguns foram além, né? Muitas pessoas foram presas pelo macartismo, outras foram estranhamente sumidas, ou seja, executadas. Então foi uma política realmente bastante repressiva. Por parte da União Soviética, a gente vai ter um fortalecimento do exército e da aviação nesse início de Guerra Fria. Então ali já mostrava, quando você fortalece e investe no exército e numa aviação de guerra, já mostra que você não está para brincadeira. Você está se preparando para possíveis confrontos. Além disso, a gente vai ter, nesse período entre 47 e 55, momento de tensão na União Soviética. Inicialmente, é criado o Cominform, que seria uma espécie de base dos congressos comunistas, né? A base de inteligência comunista. Inicialmente, ele é em Belgrado, na Iugoslávia. Belgrado, Iugoslávia, liderada por um cara chamado Tito, que era tão forte politicamente, ou quase tão forte quanto Stalin. Só que, em 49, Tito e Stalin vão romper relações. Por que eles rompem relações? Porque o Tito não aceita que o Stalin tentasse interferir na vida da Iugoslávia. A Iugoslávia queria se manter autônoma e o Tito era o símbolo dessa autonomia. Então, o que vai acontecer? Tá sujo aqui de Danone. O que vai acontecer? O Stalin e o Tito vão romper. Esse Cominform vai sair de Belgrado, vai para Moscou. Mas ali já mostra que não havia uma união tão grande assim entre os países socialistas, né? Os dois principais ícones do socialismo, União Soviética, né, com capital em Moscou, na Rússia, e a Iugoslávia, acabavam de romper.
Aí a União Soviética ela vai também tentar estabelecer, e vai estabelecer, na verdade, em países como Polônia, Tchecoslováquia e Hungria, o que chamamos de Revolução pelo Alto. O que é Revolução pelo Alto? É a imposição do socialismo. O socialismo não chegou nesses países via democrática ou via uma revolução interna, como foi feito lá na Rússia de 1917. O que faz então a União Soviética? Impunha aos países menores, como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, impôs o que a gente chama de projeto socialista. Então, as revoluções pelo alto é quando a revolução não partia do próprio país, partia do alto. Quem é o alto? A União Soviética. Ela, então, promove essa série de imposições no leste europeu para garantir o aumento da sua influência socialista, né? Vai ser criado como contraponto à OTAN o Pacto de Varsóvia. Então, o Pacto de Varsóvia é o órgão militar que tinha como objetivo garantir a manutenção do socialismo e impedir avanços capitalistas, e ele também vai agir nessas revoluções pelo alto, né? Vai ser os membros militares do Pacto de Varsóvia que vão invadir esses países aí do leste europeu, tá? Nesse contexto, a gente também vai ter a criação da Comecon, que é uma resposta ao Plano Marshall. Só que a Comecon, diferente desse plano de investimentos que os Estados Unidos vai fazer, a Comecon é um comércio mútuo, né? O significado de Comecon é Conselho para Assistência Econômica Mútua. E como é que funcionava esse Conselho para Assistência Econômica Mútua? Cada país membro da União Soviética ficaria responsável por uma parte da produção. A União Soviética pela produção de indústria de base, a Alemanha Oriental pela produção de bens de consumo, outra pela produção agrícola, e eles fariam ali trocas comerciais vantajosas para todos, ou seja, era uma maneira de fortalecer e abastecer a si mesmo, né, uns aos outros. Nesse contexto, entre 48 e 49, a gente vai ter uma crise em Berlim. Lembram-se do Tratado de Potsdam, que dividia Berlim em áreas de influência? O que o Stalin percebe? Que os Estados Unidos está investindo muito dinheiro na área capitalista. Então ele resolve, quer saber? A partir de agora eu vou bloquear, ninguém mais entra em Berlim. Então ele bloqueia a Alemanha. O Stalin impede que qualquer pessoa entre, qualquer influência capitalista entre, né? Ele quer então gerar um desabastecimento no lado capitalista. Só que Stalin, gente, está extremamente desmoralizado desse 1 ano de bloqueio continental. Por quê? À medida em que está tudo fechado por terra, os Estados Unidos começam a abastecer via aérea. Então eles mandam milhares, em 1 ano são milhares de voos norte-americanos que vão chegar com combustível, com comida, com outros bens. Ou seja, os Estados Unidos mostrou para a União Soviética que pode bloquear, que a gente vai continuar abastecendo. Uma vez desmoralizado, o Stalin aceita cadê? Suspensão do bloqueio, desculpa, me perdi aqui. O Stalin aceita o fim desse bloqueio, mas aí oficialmente essa Alemanha é separada. Ela é separada em República Federal Alemã, a RFA, de influência capitalista, e República Democrática Alemã, a RDA, de influência socialista. Mais à frente vocês vão ver que isso vai levar a uma outra crise, que é a crise na época da construção do Muro de Berlim, mas é assunto para o próximo módulo, tá? Nesse módulo ainda, a gente vai estar falando sobre a Revolução Chinesa, que vai acontecer em 1949, vai se estender até 1971. Mas ela vai ser uma guerra entre comunistas liderados pelo Mao Tse-tung e nacionalistas, os chamados de Kuomintang. Esses caras, o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, e esses Kuomintangs, eles vão entrar em guerra, porque os Kuomintangs desejavam um governo nacionalista de influência capitalista. Enquanto o PCC... rapidinho. Minha lente, gente. Enquanto o PCC, eles desejavam uma república socialista. Em 49, eles vão concretizar isso com a criação da República Popular da China. Então, olha, percebam, o comunismo está chegando na Ásia. Essa adesão do comunismo na China, que é aquele país continental, vai influenciar uma outra região, que é a região da Coreia. As Coreias, elas estão separadas desde a Segunda Guerra Mundial. Coreia do Sul, Coreia do Norte. Elas estão separadas em áreas de influência, né? O Sul com área de influência capitalista, o Norte com área de influência socialista. Só que,
Com essa vitória chinesa na Revolução Chinesa, isso vai incentivar o norte socialista a atacar o sul. Esse norte se sente na possibilidade de estabelecer... Ai, gente, minha lente está ardendo muito, meu Deus. Nossa Senhora. Ai, peraí. Ui. Não usem lente, tá? Mentira, eu usei sim, é porque ela tá velha e eu não tenho onde comprar, vou encomendar na internet. Então, o que vai acontecer? Nossa, o plebiscito, havia uma convocação de plebiscito para 1948, 49, em que seria definido se a Coreia do Sul seria comunista ou a Coreia do Sul seria capitalista. Só que o Norte não aceita esse plebiscito. Qual vai ser o estopim para a Guerra da Coreia? Que é a maior guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, né? Tinha 4 anos que tinha acabado a Segunda Guerra. Em 50, o Norte invade o Sul. E essa invasão ao Sul vai gerar justamente essa guerra, que vai perdurar entre 50 e 53. O Norte apoiado pela China e um pouquinho pela União Soviética. E o Sul apoiado pelas tropas da ONU, né? Que defendiam a pacificação, mas viam o Sul como vítima nesse processo. No fim das contas, com a morte do Stalin e essa recuada do socialismo, e ao mesmo tempo com a derrota dos democratas nos Estados Unidos, os republicanos assumirem o poder, ou seja, haveria uma mudança de postura no governo, é costurado um armístico, um tratado de paz. E o que vai definir esse tratado de paz? A criação do Paralelo 53, que é justamente o paralelo que vai dividir Coreia do Sul e Coreia do Norte. Esse paralelo se mantém, né, é uma linha imaginária, essa divisão se mantém até hoje, a gente vê as repercussões para o mundo atual dessa divisão, né? Até hoje, Sul e Norte vivem com possibilidades de guerra. A gente tem o Norte hoje talvez como o maior símbolo dessa ditadura socialista, muito mais do que a China, né? Que é uma abertura maior de mercado. Beleza, gente? Então é isso. Faça os exercícios do módulo, em breve a gente entra ao vivo. Beijo!